Fala galera, boa tarde, né? Boa noite, né? Final de tarde, começando de noite aí. Na última aula, né, eu falei sobre a aula de programação orientada a objetos, né? Falei sobre associação, agregação e composição. Eu falei lá na aula, na parte de agregação, sobre list. E falei, né, que se vocês quisessem eu falava mais sobre list em próximas aulas aí. E eu montei essa aulinha para falar sobre list para vocês aí. Bom, antes de antes de chegarmos, né, lá no list realmente no C Sharp, quem for estudar aí ciência da computação, sistema de informação e afins aí, vão se deparar com um negócio chamado pilha, fila e lista, que são estruturas de dados, né? É uma disciplina adicional à de algoritmo, né? É uma extensão, né? Uma continuidade de algoritmos aí. A gente não estudou, nosso curso é técnico, mas quem vai fazer curso superior vai enquadrar nessa modalidade aí. Bom, o que é uma lista? Né? São uma estrutura de dados na qual elementos de um mesmo tipo de dados são organizados de maneira sequencial. Bom, como assim sequencial, Juliano? Sequencial não quer dizer fisicamente, tá? Ou seja, os elementos estão sequenciais, eles podem ser acessados, né, um após o outro. Eu sei qual é o próximo elemento da lista, mas fisicamente eles não estão um após o outro. Pode até estar, mas não obrigatoriamente. Por exemplo, uma fila de banco, né? A gente vai atendendo na ordem que está a fila, correto? Um caixa, né, de supermercado, não é isso aí? Tem uma fila. E a ordem é aquela ali, ou seja, física. Fisicamente, quem está lá na frente vai ser primeiro atendido primeiramente. No nosso caso aqui, o exemplo de sequência, eles sabem a ordem de organização, é no caso um consultório médico, por exemplo. Tem as cadeiras esparramadas no consultório, né? E eu não tenho que obrigatoriamente pedir para os pacientes sentarem um após o outro, né? Não tem uma ordem lá nos pacientes que estão sentados no consultório. Mas o médico sabe da organização, da ordem de chamada, né, desses pacientes. Por quê? É uma lista que está organizada, mas fisicamente, lá no assento, né, do consultório, não estão dispostos, né, um após o outro fisicamente. Ou seja, a ordem é lógica. Beleza? Então, é isso aí. Cada elemento da lista é chamado de nó ou nodo, tá? Então, o próximo nó. Qual é o próximo nó? Próximo nó. Próximo nó. Então, ele sabe quem é o próximo nó. Esse próximo nó não pode estar, né, fisicamente, né, na memória RAM, no caso, no próximo endereço de memória RAM. Pode estar no endereço totalmente diferente, né, do próximo endereço. Ou seja, pode estar no norte, outro no sul, no leste, outro no oeste. Mas eles têm uma organização lógica entre eles. Ok? Então aqui, ó. Aqui eu tenho, né, os nós, né? Eles apontam um para o outro porque eu tenho o valor e tenho o próximo elemento. Ok? No caso de um vetor, é bem similar, né? Porém, um vetor eu tenho o quê? Olha aqui. O vetor eu tenho um array, né? Eu tenho o índice dele e tenho o valor referente àquele índice. Então, o vetor no índice 0, valor de A. Vetor no índice 1, valor de B. Aqui a lista, né? Eu começo ela, então eu tenho, na primeira posição, né? Eu tenho o quê? Eu tenho o elemento, o valor de A. Qual é o próximo elemento da lista? Eu tenho um apontamento aqui, ó, para o endereço de memória. Né? Qual é o próximo nó da lista? Está aqui, ó. Fisicamente, não tem que estar contíguo ou adjacente, ou seja, um após o outro. Eles podem estar em locais totalmente distintos, tá? Que eu sei quem é o próximo elemento da minha lista. Ok? Então esse cara aponta para esse, que aponta para esse, que aponta para esse e assim por diante. O último elemento está como null, ou seja, não tem mais elementos na lista. Ele termina aqui. Bom, isso foi a definição geral lá, quem for estudar mais a fundo lá, fica à vontade para pesquisar. Em C Sharp, vou usar o list, que é uma lista.
que é uma classe, né, um objeto, que armazena dados também de um tipo de dado específico, ou seja, é fortemente tipado e pode ser acessado por um meio de um índice, de um número, né, que é o elemento lá da lista. Tá? Eles também têm apontamentos, mas não é um caso aqui agora como é que isso funciona. Eu sei que tem um número de índices que posso acessar o elemento da lista, do meu list no caso. O tipo de dado que o list armazena é definido usando a sintaxe, né? A sintaxe aqui, ó. List, o tipo de dado, aqui eu botei valor, né? Valores como o nome da minha lista, né? New, list, tipo de dado. Ou seja, o que mudaria de uma lista, uma declaração para outra? É o tipo de dado, tem que ser esse, tem que ser igual a esse, e o nome que estava aqui dentro, né? Estaria aqui, que seria o nome da lista. Ok? Um exemplo aqui. Uma lista genérica com nome, valores, que irá armazenar números inteiros. Então, list vai armazenar inteiros, chamado valores, igual a new list de inteiros. Abre e fecha parênteses. A gente colocou lá na aula de agregação isso aí, né? List, né? Produtos, que era a classe que eu tinha lá, né? Tinha o objeto produto igual new list produtos, né? Ou seja, mas classe é um tipo? Sim, tá? É um tipo de dado, beleza? Então vamos lá. Diferença entre arrays e listas. Bom, galera, os arrays eles não podem ter tamanhos, né, dinâmicos, não pode ser dinâmico, tem um tamanho específico. Né? Tem um array de 10 elementos, 9 elementos. Já a lista não, a lista é dinâmica. Ela cresce ou diminui, né, de acordo com a necessidade. Tá? Então, quando eu não sei de antemão quantos elementos eu vou ter no meu array, eu vou criar uma lista. Beleza? Então ele cresce, né, com novos elementos do mesmo tipo automaticamente. Ok? Vantagem: tamanho é variável, é fácil de colocar inserções ou deleções nessa lista, tá? Até mesmo no meio ou qualquer outra posição, né? No meio da minha lista eu posso fazer, é fácil de fazer esse acesso lá dentro, ok? Bom, uma desvantagem que a gente tem em acesso, no caso da lista. Se eu for utilizar uma lista, por exemplo, aí, com 1 milhão de elementos, tá? A gente aqui agora, com o que nós temos aqui hoje para trabalhar, a minha lista, no caso, ela pode ficar muito grande, tá? Vai ficar muito grande com 1 milhão de elementos. E para eu acessar, né, o elemento 500 mil, por exemplo, né, o elemento lá, metade da lista, eu vou ter que percorrer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ou seja, eu tenho que passar por todos os anteriores para eu descobrir quem é o próximo. Ok? Mas, na prática, existem algoritmos, né? Já que não é o caso dessa disciplina nossa aqui, né, do nosso curso, já especializados em organizar melhor essas listas aí. Ou seja, uma lista aí com milhões de elementos pode ser facilmente acessado, tá? Desde que, né, eu utilize um algoritmo lá otimizado para fazer essas buscas aí pra gente, ok? Tanto é que, olha aqui para vocês terem ideia, uma lista ela pode ter, no caso, né, 64 bits, né, 2 bilhões de elementos, tá? Então as listas são ideais para armazenar e recuperar grandes números de elementos, tá? Como consulta de banco de dados. Ou seja, quem usa banco de dados aí, quem for trabalhar, né? Como nós vimos banco de dados, né? Até então, o banco já tem, ele incorpora por debaixo um tipo de lista para armazenar dados. Só que na hora de você fazer a inserção, a recuperação, eles usam algoritmos, né, otimizados, específicos do banco de dados. Quem for fazer curso superior na área de ciência, sistema de ciências, vai conhecer esses algoritmos, tá? E vão lá e busca, porque a coisa é otimizada. Nem o nosso caso aqui agora. Bacana? Bom, propriedades e métodos da classe list. Eu tenho aqui, ó, itens, obtém ou grava elemento da posição do índice especificado, o count de quanto número de elementos que existe na lista,
O add, o add, né? Adiciona um elemento ao final da lista. O add range adiciona elemento, né? De uma coleção, no caso um array, né? Um vetor ao final da lista. Ele já automaticamente já pega um vetor de 10 posições e o elemento já põe os 10 de uma vez na lista. Clear, remove todos os elementos de uma lista, limpa a lista para a gente. O contains, ele verifica se um elemento específico existe ou não em uma lista, né? Insert, insere um elemento em uma posição do índice, né? Ou seja, eu vou inserir no meio da lista, por exemplo, não ao final, como add insere. O remove, ele remove a primeira ocorrência de um elemento específico. Por exemplo, especificado, eu tenho uma lista de números, né? Se eu dou lá remove 10, por exemplo, a primeira ocorrência do valor 10, ele vai eliminar aquele elemento da lista. Ok? Agora, o remove at é diferente. Ele remove o elemento em uma posição específica, é o contrário. Tá? Digamos que o meu número 10 é o segundo elemento da lista. Tá? Então, bom, remove 10. Né? Era o segundo elemento? Removeu o segundo elemento. Se eu botar assim, remove at, parênteses, 10, fecha parênteses. Eu vou remover o 10º elemento, né? Ou seja, o índice, né? Índice 10 da minha lista. Ok? A diferença é essa. Bom, vamos para a prática aí. Vamos fazer umas práticas aqui lá no Visual Studio, tá? Já abri aqui, né? Tá liberado aqui, que é lá o namespace lista, né? Que é o nosso projeto. Vamos lá colocar códigos aqui dentro. E aqui tem uma coisa bacana, eu vou copiar e colar. Eu estou adicionando, né? Novos elementos aqui à lista. Deu erro por quê, Juliano? Porque olha aqui o que ele fala para mim. Ó, este cara, né? Ele não está reconhecendo, né? Sendo reconhecido, porque não existe, né? Eu tenho que usar o que? Olha aqui, ó. Eu tenho que utilizar no namespace lá, né? Desculpa, no using, o system.collections.generics. Ou seja, eu tenho que adicionar, né? Essa nova biblioteca aqui para trabalhar com ela. Aí ele já eliminou o erro para mim. Ok? Então, se eu rodar isso aqui, eu vou ter o que na realidade? Eu vou ter, né, uma lista, né, chamada valores, e eu estou adicionando, né, adicionei no caso 4 valores à lista aí. Beleza? Tá, joia. Segundo passo aí, eu vou, por exemplo, adicionar, né, usando o add range, que seria o quê? De uma única vez, vou botar vários elementos lá dentro. Então, vou copiar e colar aqui. O que ele faz aqui pra gente? Mesma coisa. Eu estou criando uma lista do tipo inteiro, né, chamada valores, e eu estou criando um vetor de inteiros chamado números. Tá vendo? Aí eu fiz o que aqui? Eu adicionei usando o que? O add range, ou seja, eu incluí, no caso aqui, o meu vetor de inteiros. Beleza? Continuando aqui então. Se vocês quiserem, né? Vou utilizar aqui um comandinho aqui, que seria o comando for each, por exemplo, né? Ou for each. A gente viu na última aula aí, o que o for each faz pra gente? Eu vou ter aqui no caso, né? O meu valores s valor, por exemplo. Né? Então, vamos colocar aqui dentro o que? Vamos botar aqui um console ponto o write line, né, de valor. Né? Se eu passar aqui vai soltar para a gente, né, eu botei certo aqui, Juliano minúsculo, né? Tudo bobeira? For each, esse int, tá, int itens. Troquei as pelotas. Int valor s valores.
É a ES não, ô doidão. ES é lá no. É lá no. Vou pegar aqui. Valor em valores. Agora foi, tô confundindo. Com o PHP é o contrário, né? Lá a gente inverte, né? Então tá lá. Então eu tô criando o quê? Uma variável valor, né? E a cada vez que eu passar aqui, eu vou jogar o valor lá dentro. Beleza? Então vamos lá. Vamos rodar isso aqui. Vamos dar F5. O que vai dar? Ctrl F5. Né? Ele vai jogar na tela, a cada passada lá, né? Os valores que estão dentro da minha lista. Do meu list lá. Tá vendo? 16, 18, 32 e 12. Isso aqui, ó. Beleza? Bacaninha. Então, vamos voltar. Removendo, acessando elementos, contar, adicionando, já adicionei, vamos contar elementos. Então aqui, vamos copiar esse cara aqui, vamos Ctrl C nele, vamos copiar e colar. Então tá aí, ó. Aqui eu estou contando, né? Eu vou contar quantos elementos tem no vetor, né? Ponto count, valores ponto count. Deixa eu fazer diferente. Vou fazer aqui, ó. 0, vírgula, ok? Valores, ponto, valores, ponto, count. Beleza, vamos rodar? Ctrl F5. Né? Ou seja, a lista tem 4 itens. Beleza? E é verdade, né? Se eu botar mais, por exemplo, mais um aqui, ó. 50. Teclado numérico. 50. Meu insert. 50. Tá aí, ó. Vou botar F5. Beleza? 5 itens. Tá ok. Vamos copiar também agora, né? Acessando o elemento, né? Então tá aí, ó. Né, como é que eu faço para acessar um elemento, né? Lá da... Copiar esse código aqui. Deixa eu botar ele aqui embaixo. Vou dar um Ctrl V aqui. Né? Valores no índice 0, ou seja, seria o que? Mostrado para a gente lá o 16. Quer ver? 50, né? Olha lá. Da lista é o 16. Ah, por que 0, Juliano? Porque é igual um vetor. O índice ele segue, né? Do 0, do 1, 2, 3 e assim por diante. Ok? Uma lista de 10 elementos vai de 0 a 9. Ok? Vamos lá, continuando nossa praticazinha aqui. Vou remover elemento da lista, ok? Vou adicionar e vou remover usando, no caso, só o remove. Depois eu vou fazer usando o remove at. Então eu vou apagar isso aqui. Né? Tá aí, ó. Então ele vai remover no caso o 18. Tá observando? Ele vai listar com o 18, depois ele listar sem o 18. Beleza? Vamos compilar e vamos rodar. Então tá aqui, ó, tá vendo? Ele estava aqui com 18, né? Mas aqui tem 2, né? O primeiro que ele encontrou, ele removeu. Beleza? Agora, se eu mudar, né, o código, vou pegar aqui no 2 aqui. Vou utilizar o que? Olha lá, Ctrl V. O remove AT. Ou seja, eu vou eliminar a terceira, né, o índice 3, ou seja, 0, 1, 2, 3. O 12 não vai aparecer. Ok? Então vamos rodar ele aqui. O que vai dar? Ctrl F5. Olha lá, tá vendo? Aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Era o 12. 0, 1, 2, 3. Ou seja, o 22, né? Ele automaticamente, né?
A lista se adequou ao tamanho daquilo que após eu remover o item lá. Ok? A vantagem, né, que eu falei com vocês de trabalhar com list está aí. Inserir em posições específicas, tá? Lista.insert, o índice, né, a posição na qual eu quero inserir o item e o valor que eu quero inserir. Então o exemplo está aí, vou copiar ele, vou colocar lá no Visual Studio, deixa eu colar, né? Então tá aí, ó. Eu vou inserir o que? Né? Na posição 1, um novo elemento. Então vamos lá, vamos dar um Ctrl F5, vai compilar, tá vendo? Então, ou seja, o item da lista é 18, o segundo item da lista agora é o 13. Olha aqui, ó. O segundo era o 18, né? Quando eu botei mais um, né? Ele empurrou o 18 para frente e botou o 13 no lugar. Ok? O que mais aqui que vai poder colocar lá? Percorrer a lista toda, né? A gente já fez já, né? Que é o caso do for each. Eu troquei as pelotas, né? Se fosse trabalhando com PHP, não é PHP. Isso aqui é C Sharp. Então, deixa eu... O PHP tem o mesmo recurso, né? Só inverte as posições aqui. Ok? Então, né? Preenchi. Vamos lá. Deixa eu Ctrl V. Vamos Ctrl F5. Tá lá. Ele já exibiu pra gente, né? Os elementos da lista aí. Bom, o que mais eu posso fazer? Ah, tá. Procurar um elemento em uma lista. Isso é legal. Ou seja, vou usar o contains, né? Para verificar se eu vou encontrar ou não um certo elemento na minha lista. Então, olha aí. Ctrl V. Então, tá lá. E eu vou procurar, né, pelo número 16. Ele vai verificar se existe ou não um elemento na lista. Então, tá lá. Ctrl F5, né? Ué, aí tá aí. Aí, ó, o item foi encontrado. Qual o item que foi encontrado? No caso, o item 16. 16 está na lista. Vou botar aqui, por exemplo, né? 26. Por exemplo. Ctrl F5. Né? Item inexistente na lista. Não foi encontrado. Ok? Então, pessoal. Ficou um pouquinho extenso aí, mas a gente conseguiu resolver, né? Explicar os comandos essenciais do list aí. Beleza? Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Amanhã estamos de volta aí. Fique com Deus.